Ne Zha 2, a animação chinesa que tá fazendo um sucesso absoluto, e nós já falamos sobre ela aqui no nosso canal, já lemos notícias, já fizemos um número de coisas sobre isso aqui no canal, lá no Desencontros também. Só que agora a gente tem uma outra questão. Porque se na outra vez que a gente leu, a gente falou que Ne Zha 2 tinha passado Divertidamente 2 e se tornado a maior animação em bilheteria na história do cinema, animação chinesa, agora Ne Zha 2 passou de 2,1 bilhão de dólares nas bilheterias, o que significa que se tornou a 6ª maior bilheteria da história. Ultrapassando, escuta, Vingadores Guerra Infinita. É isso. Ne Zha 2 passou Vingadores Guerra Infinita em bilheterias. Olhinho aberto de americano. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. E aí me perguntaram, será que os Estados Unidos vão tentar boicotar esse filme de alguma maneira? Etc. Até porque toda essa noção de expansão cultural chinesa, que não tem acontecido somente com o cinema, com Ne Zha 2, também com videogame, por exemplo. Será que os Estados Unidos vão tentar boicotar isso? Então, eu acho que será inevitável que os Estados Unidos tenha que dar olhar para o filme. Não tem jeito. Eu acho que eu posso até estar sendo precipitado com relação a isso. Não quero fazer nenhum tipo de futurologia quanto a esse caso, mas é inevitável. É um filme inevitável. Tal como Thanos é inevitável, né? Agora, na verdade, Ne Zha 2 é inevitável por ter ultrapassado Vingadores Guerra Infinita. Inevitável. E mais do que isso, é um filme que atinge 2,1 bilhão em bilheteria, sem nem mesmo ter estreado no Ocidente. Mais do que isso, quer saber? Sem nem mesmo ter estreado em boa parte dos países do Sudeste Asiático. E aí vocês vão falar, vai ser flop no Ocidente. Como eu vi gente falando aqui no chat. Vai ser flop no Ocidente. Para com isso, amigo. Que além de ser uma visão super orientalista do caso, porque primeiro, você não sabe se isso vai acontecer, você está estimando algum tipo de futurologia também na tua cabeça. Além disso, você não parte do pressuposto, você parte do pressuposto quando você fala isso, de que o Ocidente é pica e o Oriente nadinha. Por quê? Porque os filmes americanos também, esses Vingadores, esses primeiros na lista de bilheterias, também foram flop na China. Só que a gente não fica falando flop no Oriente. Não. Vocês ficam, inclusive, comemorando bilheteria da porra dos filmes. Comemorando a bilheteria das porra dos filmes. Então eu tô me tomando no direito de comemorar a bilheteria do filme chinês aqui. Felipe, mas você nem viu o filme. Não vi. Não vi. E se for uma merda, eu vou falar que é uma merda. Mas eu tô muito mais falando aqui justamente da expansão cultural. Do quanto isso representa no final das contas. Do quanto isso representa, na verdade, um estalinho do que é a decadência do Império Americano. E veja só o que eu tô falando. Quando eu digo, e eu já falei isso lá nos encontros, eu tenho falado isso aqui no nosso canal também, quando eu falo sobre decadência do Império Americano, evidentemente que eu não estou falando que amanhã os Estados Unidos vai acabar. Eu jamais serei como os nossos desqueridos dos anarcocapitalistas que ficam dizendo por aí, daqui a 7 anos a China vai acabar. Não, não é isso. A decadência de impérios dura décadas. E a gente está presenciando essa decadência, isso é um fato. Pelo menos para mim é um fato. E isso a gente pode ver em autores. O Giovanni Arrighi, por exemplo, é um autor das relações internacionais, etc., que discute bastante essa perspectiva da queda dos impérios na história. Os Estados Unidos nem sempre foram esse grande império. Na verdade, é um império recente. É um império recente. E o Arrighi vai justamente trazer essa perspectiva pra gente que esses impérios eles vivem de ciclos. Ciclos de auge e de decadência.
Só que a gente vai perceber, pelo menos ao meu ver, que esses ciclos eles vão ser cada vez mais curtos ao longo da história. E a gente tá vendo esse período de decadência dos Estados Unidos, e essa decadência ela não se dá de 1, 2, 3 anos. Essa decadência, pelo menos ao meu ver, a gente já vê desde 2008. E aí vocês vão me falar, não, Felipe, essa decadência na verdade é a crise cíclica do capitalismo. Sim. Sim. E aí é o momento de contradição que a gente vai trazer aqui. Porque o capitalismo ele vive de crises. E o capitalismo ele é criativo o suficiente para superar as suas crises, e a superação de suas crises a causa da sua próxima crise. Porque ele vive de contradições internas que são insuperáveis dentro do próprio sistema. E aí eu recomendo que vocês leiam 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, do David Harvey. Só que existe uma diferença hoje do que foi no passado. Hoje nós temos uma superpotência disputando esse espaço. Não só uma superpotência disputando esse espaço, como uma superpotência desafiando essa disputa cultural. Melhor, uma superpotência que já desafia no âmbito tecnológico, inclusive na disputa de patentes, que é uma das principais questões no que tange ao domínio geopolítico global, nas trocas internacionais, etc. Mas agora que busca o impacto também no que a gente chama de soft power. O impacto nessa expansão cultural. Vamos falar um pouquinho sobre NEDIA 2 e sobre como os Estados Unidos, no final das contas, vai estar assim, ó. Assim, ó. Para isso. E como isso está se refletindo, inclusive, nas políticas públicas americanas. Mas vamos lá, vamos ver o que a Veja tem a dizer sobre isso. Recordes nas animações chinesas que desafia a Disney e Hollywood. NEDIA 2, sequência de NEDIA, de 2019, que, aliás, eu preciso ver esse filme. Quando eu assistir, eu venho aqui falar pra vocês o que eu achei do filme. Já contabiliza mais de 2 bilhões de dólares arrecadados com o filme. Repleto de símbolos culturais chineses. Porra, mas aí tu espera o que do filme, caralho? Filme chinês, repleto de símbolos culturais americanos. Se você vê o Divertidamente 2, é repleto de símbolos culturais americanos. A menina joga hóquei. Sei que hóquei também é do Canadá, ela também é do Canadá, a menina, mas ela tá em São Francisco, a ponte de São Francisco na nossa cara o tempo inteiro. Tá ligado? E o estilo de vida americano na nossa cara o tempo inteiro. O desenho chinês NEDIA 2 é a nova maior bilheteria do mundo em filmes de animação, com uma arrecadação que já passa de 2 bilhões de dólares. Antes, esse lugar era ocupado por Divertidamente 2, da Pixar, que levantou cerca de 1,66 bilhão de dólares. Passou e passou muito, passou e deixou para trás. Os outros recordes que o filme já acumula são o de maior bilheteria de todos os tempos da China e o primeiro filme a arrecadar 1 bilhão de dólares em um único mercado. O primeiro filme e único a arrecadar 1 bilhão de dólares internamente. Tá ligado? O primeiro filme a bater 1 bilhão de dólares internamente. Ah, mas vai ser flop no Ocidente. Calma, que nem estreou no resto dos países. Calma. Hoje é a 6ª maior bilheteria. Calma. Vamos com calma. Vale dizer, eu vou fazer mais um disclaimer aqui pra vocês, tá? Aqui nós estamos, aspas, comemorando, na verdade, pelo impacto cultural que isso significa. Pelo impacto cultural que essa expansão significa, inclusive na disputa hegemônica do âmbito cultural. Que ainda é muito pequeno, gente, de verdade. De verdade, a gente tá falando de um filme frente ao domínio ideológico no que tange ao ramo de cultura que os Estados Unidos impõem ao mundo. E sobretudo no Ocidente. É muito pequeno, é uma coisa só. É um filme só. A comemoração aqui é pelo início dessa disputa ideológica. Tá ligado? É pelo início dessa disputa ideológica.
pelo início de não mais permanecer tendo essa visão única de mundo. Agora, se o filme for uma merda, a gente fala que é uma merda. E tá tudo bem. A gente não vai ficar comemorando bilheteria tão somente pela bilheteria. A gente tá falando aqui sobre impacto cultural, impacto geopolítico. É outra parada. Com esse último, Nediá 2, ainda bateu em 12 dias o recorde de Star Wars, O Despertar da Força, que conquistou a bilheteria de 936,7 milhões de dólares em 665 dias. A agência de bilheteria Maoyan, não sei como é que fala, já havia previsto que as vendas de ingressos para a animação chegariam a 2,09 bilhões de dólares até o fim da temporada do filme. Isso na China. Ah, Felipe, vai estrear no Brasil? Então, não existe uma previsão de data para estrear no Brasil Nediá 2. Mas existe previsão para que ele estreie. Estrear, ele provavelmente vai. Porque já existem empresas com direitos adquiridos para lançar o filme por aqui. Já existe. A estreia da animação na China aconteceu no dia 29 de janeiro de 2025, feriado do Ano Novo Lunar, o que foi apontado como um dos motivos do grande sucesso imediato da animação. Sim, assim como nos Estados Unidos, em qualquer lugar, os momentos auges são os momentos em que filmes vão ser lançados, sobretudo de animação. Os momentos de férias, os momentos de feriados. Divertidamente 2 também foi lançado nas férias de verão nos Estados Unidos. Trata-se de uma história baseada num romance histórico chinês, Fen Zhen Yan, não sei ler, A Criação dos Deuses, sobre um deus protetor do taoísmo, Nediá, em uma data culturalmente importante para o país. Isso aliado ao incentivo de empresas que liberaram seus funcionários para irem aos cinemas, ajudou a impulsionar o sucesso do filme. Eu acho isso aqui maravilhoso. A necessidade de falar incentivo das empresas de liberarem os funcionários. A animação também chamou atenção pela sua qualidade gráfica. A empresa de computação chinesa, Guiyang Supercomputing Center, contribuiu com a produção do filme, cedendo 40% do seu potencial de computação necessário. Além disso, outras empresas colaboraram para uma renderização de ponta no filme. Nediá 2 é a sequência de Nediá de 2019, que já será a animação de maior bilheteria da China e foi superada por sua própria sequência. O filme ainda não tem previsão de ser lançado no Brasil. Tá aí, trailer de Nediá 2, caso vocês queiram assistir em alguma das plataformas. Querendo muito assistir ao filme, inclusive. Irei assistir muito em breve o primeiro, que já está disponível aí nas plataformas mais perto da sua casa. Quero muito assistir ao segundo filme e entender todo esse impacto, esperando muito para que ele chegue aqui, no final das contas. Mas mais do que isso, a gente discutia o quanto isso impacta, não especificamente o Nediá 2, tá? Mas essa decadência do Império Americano e esse surgimento, esse crescimento, essa pujança de um novo país, de uma nova grande potência tecnológica, que controla patentes, que agora investe no ramo cultural, que está investindo não, que está expandindo o setor cultural para além do seu território. Como isso está intimamente relacionado, por exemplo, à eleição do Donald Trump, as políticas de cinema do Donald Trump. E tudo isso a gente falou lá no Desencontros. Quais são esses impactos, inclusive, num programa que aconteceu em janeiro. Eu recomendo muito que vocês assistam esse programa. É um programa que está na capa, o Donald Trump junto com a Elphaba e com a Glinda de Wicked. Assistam esse programa que está muito bom. A gente discute justamente quais serão as políticas públicas dos Estados Unidos com relação ao cinema, visto a decadência do Império Americano e a crescência de um novo país como a China
nessa disputa geopolítica internacional. Então, Nediá 2, em breve nos cinemas. Espero todos vocês lá também. Tá bom? Estamos muito perto de bater 50 mil inscritos. Vocês já estão vendo, né? Muito perto. Então se inscreve aqui no canal. Curtiram o vídeo?